Olá pessoal, tudo bem? Vamos então fazer a nossa revisão da aula 13 da aula 4 de Teoria Geral do Direito Constitucional. Já visto que vocês têm prova quinta-feira. E a gente encerra praticamente o semestre então com as nossas revisões, né? Daqui a pouco estou aqui no YouTube, daqui a pouquinho aqui a gente vai conversar também com vocês lá no Teams, tá? Gerações de direitos. Segundo Paulo Alexandrino Dias, os direitos humanos são aqueles que pertencem ao homem universalmente considerado, independentemente do ordenamento jurídico, em que se insere ou de qualquer delimitação geográfica. Os direitos fundamentais, por sua vez, são os reconhecidos como tais no ordenamento jurídico de determinado Estado. E seu estudo teve como marco a Revolução Francesa, o surgimento das constituições francesa e americana no século XVIII. Recordo que a gente falou aqui do histórico das constituições brasileiras, né? Mas o surgimento das constituições, gente, ela se deu então no século XVIII, né? Com a Constituição Francesa, a promulgação da Constituição Americana, e com isso conseguiram ter a questão dos direitos fundamentais e gerações de direitos, que é o que a gente está vendo aqui nessa terceira teleaula, certo? Vamos fazer uma breve retrospectiva histórica e entender como o nascimento das gerações de direitos está diretamente relacionado com o momento cronológico em que os direitos foram incluídos no rol dos direitos fundamentais. Vamos ver então? Primeira geração, olha só. Na primeira geração dos direitos surgem da luta pela proteção do indivíduo contra os abusos do Estado. Desde a Idade Média ganha força no fim do século XVIII com a Revolução Francesa e a independência norte-americana. Exemplos disso nós temos das liberdades negativas, vida, propriedade, liberdade de locomoção, direitos políticos, etc. Isso dentro da primeira geração. Já dentro da segunda geração foram os frutos dos anseios sociais emergentes a partir da Revolução Industrial e do surgimento do Estado de bem-estar social, né? Lá no século XX. Exige do Estado uma postura ativa, né, do bem-estar social, né, que a gente já fez o estudo lá em Homem, Cultura e Sociedade. Exemplos, prestações positivas, né, saúde, moradia, educação, transporte, cultura, direitos trabalhistas. Esse na segunda geração, então, a gente teve a questão das prestações positivas, onde começou-se a olhar para a questão da saúde, da moradia, educação, transporte, enfim, e principalmente dos direitos trabalhistas. Na terceira geração, que aí sim foi de natureza difusa, transindividual, coletiva, não se destinam ao indivíduo, mas à grande coletividade. Sua consagração então é muito mais recente. Exemplos disso são os direitos de solidariedade, meio ambiente, preservação do patrimônio histórico e cultural e evidentemente que sim, o progresso. Quarta geração chegou a questão da democracia, certo? Muito abordado por Paulo Bonavides. Engenharia genética por Humberto Bobbio, essa é a quarta geração. Quinta geração do direito fundamental à paz, também por Paulo Bonavides, muito abordado esse conceito. E a sexta geração, então a gente pode chamar de geração de água potável, né? Onde Zumar Fachin coloca essa questão. Nessa geração, o importante era que não há consenso na doutrina a este respeito, então não está muito bem formada essa questão da sexta geração, e sim dessas 5 últimas gerações, então, certo? E aí a questão da geração de direitos vem a questão dos direitos e garantias fundamentais, certo? Então agora vamos analisar os principais direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal. Lembro, um resumo, na verdade, lá na Constituição Federal, em todos esses artigos que eu vou falar, principalmente no artigo 5º, tem todas as questões dos nossos direitos e garantias fundamentais. Direito à vida e integridade física, o direito à vida, bem como a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade estão consagrados lá no artigo 5º caput da Constituição Federal de 88. Igualdade ou isonomia é o outro direito e garantia. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o que compreende os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros, residentes ou não no país. Legalidade atinge os particulares que, diante da omissão da lei, podem fazer ou deixar de fazer tudo o que a lei não proíba. Liberdade, também no artigo 5º. Liberdade de expressão é assegurada a livre manifestação do pensamento, sendo vedado, entretanto, o anonimato. Liberdade de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Evidencia a adoção pela Constituição Federal de um Estado laico. Inviolabilidade da intimidade.
da vida privada, da honra e da imagem, certo? Em caso, então, de violação, é assegurado à população o direito à indenização por dano material ou moral, decorrente de sua violação, bastando para fins de dano moral que haja ofensa a um dos bens jurídicos tutelados, intimidade da vida privada, honra ou imagem, certo? Que a gente trata muito nos nossos dias atuais, né? A partir do estudo do direito fundamental assegurado no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal de 1988, certo? Também nós temos, gente, além da geração de direitos e dos direitos fundamentais, os direitos individuais, coletivos e sociais, certo? O autor José Afonso da Silva afirma que os remédios constitucionais, chamados de remédios, né, claro, são meios postos à disposição dos indivíduos e cidadãos para provocar a intervenção das autoridades competentes, visando sanar, corrigir a ilegalidade e abuso de poder, em prejuízo de direitos e interesses individuais. Segundo o autor, eles são garantias constitucionais destinados ao gozo de direitos violados, gravemente ameaçados ou não atendidos. São remédios constitucionais previstos lá na nossa Constituição Federal. Primeiro, o habeas corpus. Segundo, mandado de segurança. Terceiro, mandato de segurança coletivo. Quarto, mandado de injunção. Quinto, o habeas datas, que é diferente do habeas corpus, nós já vamos ver. E sexto, a ação popular. Todos esses são direitos coletivos, sociais e individuais. Vamos ver cada um deles resumidamente? Então aqui está, o habeas corpus, que tanto a gente ouve falar no nosso dia a dia, certo? O habeas corpus, ele trata-se então de ação penal de natureza constitucional, que objetiva prevenir ou sanar a violação ou coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. No Brasil, ele foi previsto a partir da primeira Constituição Republicana, lá em 1891, e foi trazido por Rui Barbosa. Naquela época, o habeas corpus tutelava todos os direitos fundamentais, tendo uma atuação muito mais ampla. Atualmente, ou seja, hoje, ele atua apenas ao direito à liberdade em locomoção, entendido em sentido amplo para compreender as ameaças, ainda que indiretas, a esse direito. O mandado de segurança, certo? Que é outro item. O mandado de segurança, ele corresponde ao remédio constitucional de criação brasileira, prevista pela primeira vez na Constituição de 34, ignorado na Constituição de 37 e reeditado nas Constituições de 46, 67 e 88. Hoje ele é regulamentado pela Lei 12.016 de 2009. O mandato de segurança, gente, ele decorre então do entendimento segundo o qual o habeas corpus não mais se aplicava para a proteção de todos os direitos fundamentais, mas tão somente da liberdade de locomoção. Mandado de segurança coletivo, opa, expandiu um pouquinho, né? Então, o mandado de segurança coletivo, ele preceitua o quê? Sua admissão com os mesmos requisitos do mandato de segurança individual, porém coletivo, havendo alteração substancial dos legitimados para impetrá-lo. Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, e para a defesa de seus membros e associado. Com isso se pede então um mandato de segurança coletivo, certo? Importante aqui, gente, olha só, é muito importante relembrar a finalidade dos remédios constitucionais estudados nesta sessão, nesta aula que nós estamos vendo então, certo? Vamos de novo aqui então, ó, o habeas corpus. Para que ele serve? Para combater a ameaça ou violação do direito à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O mandato de segurança é para a proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, nem por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou seu agente. E o mandado de segurança coletivo, que a gente acabou de ver aqui, o direito líquido e certo, nesse caso, ele deve ser coletivo ou individual homogêneo, certo? Para que partido político com representação no Congresso Nacional, desde que nos termos da Lei 12.016 de 2009, esteja vinculado à defesa de seus interesses legítimos correlatados a seus integrantes ou a finalidade partidária, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída, em funcionamento há mais de um ano, que possa impetrá-lo, para tanto necessário demonstrar a relação da pertinência, certo? Citei esses três aqui, pessoal, que é aqueles que a gente mais
costumeiramente escuta nos nossos meios, né? E falamos dos principais remédios constitucionais, e agora nós podemos colocar aqui também o habeas data e o mandato de injunção e ação popular, que foram os 3 que faltaram, né? Esses não estão popularmente dizendo, né, que a gente conhece mais os outros, mas vamos dar uma mencionada nessas questões também, certo? Além disso, mencionaremos então a finalidade e o funcionamento da ação civil pública, que também será estudada em outras unidades de vocês mais para frente do curso de serviço jurídico, ok? O habeas data. O que é o habeas data? Olha só, peguei especialmente para a gente comentar. A gente já viu o que é habeas corpus e agora vamos ver o que é habeas data. Conceder-se-á habeas data, 2 pontos para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa que está impetrando, constante de registros ou banco de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. Outra, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo. Tem, portanto, 2 objetivos. 1, conhecimento de informações e 2, retificação de dados. O artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.507 de 1997 fala o seguinte, atenção aqui, caros alunos, considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações, certo? Esse é o habeas data. Mandato de injunção, às vezes a gente já escutou, né? Fulano entrou com mandato de injunção. O que é isso então? Olha só, quando que vai poder ser usado esse remédio constitucional? Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Objetiva, viabilizar o exercício de direitos e garantias fundamentais, concernentes às liberdades, à soberania e à cidadania, previstos em norma de eficácia limitada, conforme classificação das normas constitucionais. Quanto à sua aplicabilidade elaborada pelo autor José Antônio da Silva, como estudamos lá na aula 2, ante a ausência de norma regulamentadora. Segundo o autor ainda, a sua principal finalidade do mandato de injunção, ele consiste assim em conferir imediata aplicabilidade, à norma constitucional, portadora daqueles direitos e prerrogativas inerte, em virtude de ausência de regulamentação. Então não precisa ter a questão de regulamentação para que a gente impetre com mandato de injunção. E a ação popular, né? A ação popular, então, é aquela parte que qualquer cidadão é parte legítima para propor essa ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo, comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ela foi regulamentada pela Lei 4.717 de 65, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Vamos frisar esses 3 últimos aqui que a gente comentou também, esses 3 últimos remédios constitucionais? Vamos lá então, importante. É muito importante relembrar a finalidade dos remédios constitucionais estudados agora. 1. O habeas data, para o conhecimento de informações de natureza pessoal relativas ao impetrante e para retificação de dados. O mandato de injunção é para conferir imediata aplicabilidade à norma constitucional, inerte em virtude de ausência de regulamentação. Então, não quer dizer. E a ação popular é para anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Certo, gente? Vamos para a aula atividade 3, então. Daqui a pouquinho já vamos fazer a revisão da teleaula 4 também. O doutrinador Paulo Bonavides, ao discorrer sobre a distinção entre 2 expressões jurídicas estudadas, recomenda, para maior clareza e precisão, o uso das 2 expressões com leve variação de percepção, sendo a fórmula
Direitos humanos, por sua vez, raízes históricas, adota para se conferir aos direitos da pessoa humana, antes da constitucionalização ou positivação nos ordenamentos nacionais, enquanto direitos fundamentais. Designa os direitos humanos quando trasladados para os espaços normativos, certo? Então, esse enunciado aqui do doutrinador Paulo Benavides tem sido empregada para designar o conjunto de direitos e garantias da sua doutrina, de raiz justnaturalista, que decorrem da própria condição humana e, portanto, independem de positivação, certo? Então, aqui entra a questão dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Por isso que está grifada ali a letra A para vocês no slide ali, que é ela que é a alternativa correta, certo? Tem um breve relato do gabarito ali que eu mais ou menos expliquei aqui para vocês também agora, para que vocês tenham esse norte. Na dúvida, pegue o livro de vocês, retorne à sessão 3, a sessão 3 de vocês e vamos dar uma olhadinha também, tá bom, gente? Os direitos fundamentais positivados pela Constituição Federal de 1988 encontram-se organizados em diferentes categorias. Do texto constitucional extraem-se enunciados normativos de natureza individual, ao proteger o indivíduo e limitar o Estado social, ao exigir do Estado em favor do indivíduo uma postura ativa que lhe garanta condições mínimas de existência digna e difusa transindividual. Olha só, eu li alguma coisa aqui dentro da nossa revisão. Vamos ver então. Diante do enunciado acima, constituem núcleos de direitos fundamentais de natureza individual, segundo o caput do artigo 5º da Constituição Federal, os direitos à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade, certo? Nosso primeiro tema aqui da nossa teleaula 3, aqui da nossa revisãozinha que a gente estava colocando para vocês, tá bom? Número 3, o direito fundamental à liberdade, que é consagrado, a gente já falou anteriormente, no caput do artigo 5º da Constituição, conta com diversas garantias constitucionais e infraconstitucionais. Uma dessas garantias reside no habeas corpus, que é um dos remédios constitucional a serviço do direito de liberdade, em uma de suas expressões específicas. De acordo com o texto da Constituição Federal, conceder-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, certo? Somente dessa condição, então, a gente vai poder conceder o habeas corpus, a justiça vai conceder, na verdade, o habeas corpus e a pessoa vai poder solicitar. Então, o correto é a letra B. Número 4. O artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Sim, nesse sentido é possível vislumbrar uma relação entre o mandato de injunção e normas constitucionais de eficácia limitada. Por quê, gente? As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que dependem da atividade do legislativo, na criação de uma norma regulamentadora infraconstitucional, para que possam produzir o efeito pretendido. Por isso, sempre que a existência da referida norma regulamentadora inviabilizar o exercício de certos direitos, será cabível o mandato de injunção, nesse caso, conforme previsto na Constituição e expressa nesse sentido. Com isso, a nossa alternativa correta é a letra C, que está marcada em amarelinho para vocês, tá bom, gente? Vamos direto para a aula 4? Vamos lá, então, para que a gente tenha uma boa prova aí na quinta-feira e faça muito sucesso aí na nossa prova aí, praticamente encerrando aí o nosso semestre, né? Ainda vou conversar com vocês a respeito da apresentação do portfólio. Direitos, partidos políticos e nacionalidade. Nessa sessão, para iniciar então os estudos sobre os direitos políticos, temos que definir primeiro o que é cidadania e diferenciar o cidadão do nacional.
Manuel Gonçalves Ferreira Filho afirma que a cidadania em sentido estrito é o status que possui o nacional, que goza de direitos políticos, ou seja, dos brasileiros que podem participar do processo governamental, sobretudo através do voto. No entanto, a participação no regime democrático brasileiro não se resume à eleição de representantes. Ela pode se dar de forma direta por plebiscito, referendo, iniciativa popular, elencados lá no artigo 14 da Constituição Federal de 88 e por meio da ação popular prevista no artigo 5º, 73 da Constituição Federal de 88. Além disso, a participação também pode ser feita de forma indireta, por meio de seus representantes, chefes do Poder Executivo, ou seja, presidente, governador e prefeito, deputados federais e estaduais e vereadores. Lembre-se de que os senadores representam os estados e o Distrito Federal, apesar de serem eleitos pelo povo. O artigo 14 da Constituição Federal determina que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Atenção, aqui que a gente já passou por algumas questões no nosso Brasil pós-Constituição de 88. Plebiscito. Trata-se de consulta popular prévia sobre determinada matéria, que deverá ser convocada pelo Congresso em se tratando de competência exclusiva, prevista no artigo 49, 15º da Constituição Federal. Referendo, outro item, diferente do plebiscito, atenção, é a consulta popular posterior para que determinado ato governamental seja confirmado ou revogado. Já fomos às urnas? Sim, já fomos às urnas. Quando? Olha só. O referendo deve ser autorizado pelo Congresso Nacional, em se tratando de sua competência exclusiva, nos termos do artigo 49, 15º da Constituição Federal. Em 2005, foi votado o referendo que determinou que não faria parte do Estatuto do Desarmamento a proibição da comercialização de armas de fogo e munições no país. Foi um referendo onde o povo realmente escolheu como seria essa questão. Outra, iniciativa popular. A propositura de lei pela população deverá observar regras distintas a depender da esfera do governo. Outra, ação popular. A ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão, aquele que seja alistável, objetivando anular o ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Está lá nos termos do artigo 5º, artigo 73 da Constituição Federal de 1988. E daí, então, gente, a gente pode partir realmente para o dito da nossa revisão dos direitos políticos, né? Segundo o autor José Afonso da Silva, os direitos políticos, eles consistem na disciplina dos meios necessários ao exercício da soberania popular. Os direitos políticos positivos, de acordo com esse autor, constituem no conjunto de normas que asseguram a participação no processo político e nos órgãos de governo que pode se dar pelas diversas formas de exercício do direito de sufrágio, ou seja, o direito de votar e de ser votado, de voto nos referendos, plebiscitos, iniciativa popular e propositura de ação popular. Já os direitos políticos negativos são aqueles atinentes às normas que privam o cidadão pela perda definitiva ou temporária dos seus direitos políticos de votar e de ser votado, e as normas correlatas às restrições à elegibilidade do cidadão. O artigo 15º, da Constituição Federal traz algumas das hipóteses dos chamados direitos políticos negativos, mas veda expressamente a cassação de direitos políticos, afirmando apenas a possibilidade de perda ou suspensão nos seguintes casos: a. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Os brasileiros naturalizados que praticarem atividade considerada nociva ao interesse nacional é um dos casos. B. Incapacidade civil absoluta. Para a doutrina majoritária, trata-se de caso de suspensão dos direitos políticos por incapacidade civil. C. Por condenação criminal, transitada em julgado, ou seja, de que não caiba mais recurso enquanto durarem seus efeitos. D.
por recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88, onde Manuel Gonçalves Ferreira Filho afirma que, em se tratar da chamada escusa de consciência de caso de perda dos direitos políticos e improbidade administrativa, e essa a gente escuta muito, né, gente, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que afirma que os atos de improbidade administrativa importarão, atenção, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário público, na forma de gradação previstas em lei, sem prejuízo à ação penal cabível. Também é o caso de suspensão dos direitos políticos. Esse aqui realmente é o ponto chave dos políticos aí, que tem cargos principalmente na questão do executivo. Partidos políticos. Os partidos políticos, de acordo com Manuel Gonçalves Ferreira Filho, cumprem importante função na democracia, por serem incumbidos de demonstrar ao eleitorado as opções políticas possíveis, indicando as pessoas que podem realizá-las. Eles somente poderão cumprir essa função quando não forem dominados por oligarquias, quando possuírem disciplina interna e quando não forem passíveis de suborno por interesses escusos. Nacionalidade, pressupostos conceituais. A nacionalidade é direito fundamental, bem como os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos, e os partidos políticos. A nacionalidade é pressuposto da cidadania. É necessário que haja o vínculo jurídico existente entre pessoa e o Estado, para que aquela possa se alistar eleitoralmente e, a partir de então, ser considerada como cidadã. A nacionalidade, ela pode ser adquirida de duas formas, segundo o artigo 12º da Constituição Federal. Atenção, primeiro, pelo nascimento daqueles que denominamos brasileiros natos, que possuem a chamada nacionalidade originária, genuína, primária ou de primeiro grau, gerada pelo nascimento. Então, brasileiro nato é quem nasce no país. A nacionalidade adquirida pela naturalização dos chamados brasileiros naturalizados, que possuem a nacionalidade derivada de corrente secundária ou de segundo grau, gerada pela manifestação de vontade do interessado, aquela pessoa que não tem não nasceu no Brasil, mas vai acabar por se naturalizando. Brasileiro nato ou naturalizado, novamente, olha só, a nacionalidade juntamente com os direitos individuais, coletivos sociais e os partidos políticos é direito fundamental. E segundo Ferreira, por nacionalidade compreende-se o estado do indivíduo em face do Estado. Ele é, portanto, o vínculo jurídico estabelecido entre a pessoa e o Estado. Nesse sentido, toda pessoa deverá ser considerada nacional, hipótese em que se enquadra o brasileiro nato e o naturalizado ou estrangeiro. Hipótese de naturalização ordinária. A naturalização ordinária requer que a pessoa esteja 4 anos de residência no país, capacidade civil, domínio do idioma português e ausência de condenação penal, ou 1 ano de residência para aqueles oriundos de países de língua portuguesa, exemplo, Portugal. Tenho filho, cônjuge ou companheiro brasileiro, ou tenho prestado serviço relevante ao Brasil. Extraordinária. Tem que ter 15 anos de residência e ausência de condenação penal para os que não preencherem os requisitos da ordinária, da anterior. Especial. Requisitos vinculados a atividades diplomáticas e a pessoas a serviço do Brasil, lei da migração. E provisória. Criança ou adolescente que tenha fixado residência no Brasil antes de completar 10 anos, requerida pelo responsável legal, pode ser convertida em definitiva, depois de atingida a maioridade, também lá da lei da migração. Essas são as hipóteses de naturalização, certo? Cargos e perda da nacionalidade. Pois bem, cancelamento da naturalização, previsto lá no artigo 12º, parágrafo 4º, inciso 1º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, esteja colocando em risco alguma questão nacional nossa.
será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, letra A, de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, ter dupla cidadania, né, dupla nacionalidade. B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Tá? Então, são essas as formas ali que a gente viu de naturalização e do brasileiro nato ali, onde está ali previsto na nossa teleaula 4. Peço que vocês vão lá na teleaula 4, vejam a aula, muito importante, tanto a 3 como a 4, façam as suas atividades e não esqueçam de olhar a questão lá do livro didático de vocês, tanto o digital como o físico. Número 1, aula atividade. Vamos lá? Vamos fazer juntos. A maior desgraça da democracia é que traz à tona a força numérica dos idiotas, que são a maioria da humanidade. Frase, hein? A frase acima atribuída a Nelson Rodrigues tece uma ácida crítica ao modelo democrático de gestão política, evidenciando sua tendência à valorização de posturas majoritárias e do senso comum. São mecanismos de democracia direta previstos pela Constituição Federal. Então, a Constituição Federal de 1988, gente, ela colocou alguns mecanismos de democracia previstos, que nós estudamos aqui na seção 4, aqui na nossa revisão, que são a ação popular, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, certo? Inclusive o referendo, aí foi citado o exemplo aqui na nossa revisãozinha do referendo para o armamento de fogo e sua comercialização no Estatuto do Desarmamento lá no ano de 2005, certo? Número 2. Em uma de suas aulas no ensino fundamental, Enzo ouviu de sua professora que ele era brasileiro, assim como todos os seus colegas de classe. Ao chegar em casa, Enzo perguntou à sua mãe o que significava ser brasileiro. Sua mãe explicou a ele que ser brasileiro significava pertencer, ter uma relação com seu país, que era o Brasil. Então, a este vínculo de natureza jurídica e política, que une o indivíduo e o Estado, chamamos de nacionalidade. A nacionalidade é o vínculo de natureza jurídica e política que une determinado indivíduo ao Estado, conferindo-lhe então uma gama de direitos, certo? Seja brasileiro, seja norte-americano, seja inglês, né? A nacionalidade. Letra A. 3. Maylene, americana, mudou-se para o Brasil em 2001. Depois de ganhar uma grande soma em dinheiro em seu país de origem, os Estados Unidos, sua pretensão era de simplesmente viver do dinheiro que ganhara, sem ter de trabalhar. Assim, por mais de 15 anos, Maylene residiu em território brasileiro, porém sem jamais ter se relacionado com ninguém, sequer se dispondo a aprender o idioma português, falado ou escrito. Quando seu dinheiro acabou, Maylene decidiu se naturalizar brasileira, pois assim julgava que seria mais fácil conseguir um emprego para o seu sustento. Olha só, conversamos a respeito dessa questão também, né? Então, diante da narrativa acima, é correto afirmar que Maylene, ela poderá se naturalizar brasileira pela via extraordinária, pois tem mais de 15 anos de residência no Brasil, apesar de ela não dominar a língua brasileira, certo? Então, por esta via, apenas por essa extraordinária, ela poderá realmente fazer a sua naturalização brasileira, expressa lá no artigo 12, inciso 2ª, linha B da Constituição Federal. Número 4. O texto constitucional proíbe que a legislação infraconstitucional estabeleça qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. No entanto, a própria Constituição Federal estabelece certos cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos, por razões de estratégia ou de sucessão presidencial. Diante do enunciado acima, assinale a alternativa que indique um cargo que pode ser ocupado por brasileiros, tanto natos quanto naturalizados. Apenas o ministro do Superior Tribunal de Justiça neste caso aqui, pessoal. Por quê? Porque o artigo 12º, parágrafo 3º da Constituição Federal é claro e expresso estabelecer como privativos de brasileiro nato os seguintes cargos: presidente e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal.
Então, do Superior Tribunal de Justiça não está incluído. Então, pode sim, pode fazer parte desse rol, então, aí de cargos ocupados por brasileiros natos ou naturalizados. Nato, nascido no Brasil, naturalizados, nascido em outro país, que se naturalize por algum dos casos que nós estudamos. Ok, gente? Bom ficar com vocês, então. Espero que todos estejam bem, com muita saudade de todos, então. Estou encerrando o YouTube aqui, pessoal, com vocês aqui o chatzinho. Daqui a pouquinho a gente vai lá então para o nosso aplicativo, para o Teams. Temos muita conversa para fazer hoje aqui a respeito tanto da prova de quinta-feira, como da semana que vem do portfólio, como que a gente vai dar prosseguimento a ele, e bem como a questão também das férias. Daqui a pouquinho nós temos férias e vamos voltar lá no mês de agosto então, tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de todos e até mais.